Olá pessoal, esse é um vídeo com resolução de exercícios. Eu recomendo que no início de cada questão vocês deem um pause no vídeo, aí você resolve a questão, aí depois você dá um play e verifica se acertou ou não. Esse é o primeiro vídeo que eu faço desse tipo, então qualquer dúvida ou sugestão você pode escrever nos comentários que eu vou ver. E também não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar aqui na divulgação. Então, vamos começar. Esse vídeo aqui então é sobre esses exercícios, são sobre simplificação de radical. Então, aqui no primeiro caso a gente tem raiz quadrada de 32. Então o primeiro passo é fatorar o 32. Então isso quer dizer que o 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quinta. Então, a gente tem isso aqui. Lembrando que o índice é esse número que fica aqui. Quando o número não aparece, quer dizer que aqui a gente tem raiz quadrada, que o índice é 2. E aqui é o expoente. Para que a gente consiga simplificar o radical, a gente tem que ter o índice igual ao expoente. Se eu tenho aqui 2 e aqui eu tenho 5, eu não vou conseguir simplificar dessa forma. Então, a gente tem que mudar aqui o expoente para conseguir simplificar. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai escrever 2 elevado à quinta de uma outra maneira. A gente vai botar assim. 2 elevado à quinta é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, aqui vezes 2 elevado a 1. Quando o expoente não aparece, é porque ele está elevado a 1. Quando o índice não aparece, é porque o índice é 2. Então aqui, 2 elevado a 5 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Porque a gente vai fazer 2 mais 2 mais 1. Vai dar 5. Agora então, como eu tenho aqui o índice 2, e eu tenho aqui expoente 2, então a gente pode tirar esses dois termos de dentro do radical. Lembrando que quando o termo sai do radical, ele perde o expoente. Então vai ficar assim, 2 vezes 2 vezes raiz de 2. Vai ficar 4 raiz de 2. Então isso quer dizer que raiz quadrada de 32 simplificada é 4 raiz de 2. E se a gente tivesse raiz cúbica de 32? Então é a mesma fatoração, só que agora o índice é 3. Então a gente vai ter isso aqui. 3 é raiz cúbica de 2 elevado a 5. Da mesma forma, se eu tenho aqui o índice 3 e o expoente 5, eu não vou conseguir simplificar. Então como é que eu faço para reescrever o 2 elevado a 5 com o expoente 3? A gente vai fazer assim. Em vez de botar 2 elevado a 5, eu vou botar 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Por quê? Eu tenho bases iguais, 3 mais 2 dá 5. Agora então eu tenho aqui o índice 3 e o expoente 3. Então isso quer dizer que eu posso tirar esse termo de dentro do radical. Então vai ficar assim. 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é o mesmo que 2 raiz cúbica de 4. Agora, e se eu tiver raiz quinta de 32? Então agora eu fiquei aqui, raiz índice 5 de 2 elevado a 5. Eu já tenho o índice igual ao expoente. Não precisa fazer nada. Esse termo aqui vai sair do radical. Só que na hora que ele sair, o que aconteceu? Ficou 2 aqui, raiz índice 5, só que o radical ficou vazio. O radical vazio não tem valor nenhum, então a gente pode cortar o radical. Então quer dizer que a raiz quinta de 32 é 2. Não precisa, na prática, a gente guarda de que forma? A gente usa um artifício que a gente fala, quando a gente tem o índice igual ao expoente, a gente pode cortar o radical. Porque o que na verdade é esse cortar o radical? É porque a gente tira o termo aqui de dentro e não fica nada dentro do radical. O radical vazio não tem valor nenhum, então realmente como se a gente cortasse o radical. Então, sempre que eu tiver raiz quinta de 2 elevado a 5, raiz cúbica de 2 ao cubo, raiz décima de 2 a décima, é como se cortasse o radical e ficar só com esse número que está aqui dentro.
Então por isso aqui, raiz quinta de 32 é 2. Agora, a raiz de 16 é uma raiz exata. Agora, a gente pode resolver usando esse mesmo raciocínio aqui. Porque o 16, se a gente olhar para cá, é 2 a quarta. Então a gente vai ter aqui 2 a quarta, eu tenho aqui o índice 2. Como é que eu faço para escrever 2 elevado a 4 com o expoente 2? Eu faço 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Então eu tenho o índice 2, aqui eu tenho expoente 2, tenho expoente 2. Então da mesma forma eu vou tirar esses dois termos aqui. Eles vão sair, o que, que vai acontecer de novo? Vai ficar 2 vezes 2 e aqui o radical vai ficar vazio. Radical vazio não tem valor nenhum, então a gente corta. Então na verdade só vai ficar 2 vezes 2 que é igual a 4. Então quer dizer, a raiz quadrada exata de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Mas se a gente seguir esse raciocínio aqui, a gente vê que também vai chegar no mesmo número, que é 4. No caso aqui é uma raiz exata. Se fosse raiz de 25 seria 5, porque 5 vezes 5 é 25. Se fosse raiz de 100 seria 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, mas só para mostrar que esse raciocínio também funciona aqui no caso da exata. E se a gente tivesse raiz quinta de 8? O 8 na verdade é o que? A gente pode até olhar aqui também. O 8 é 2 ao cubo. Quando a gente tem aqui o expoente menor do que o índice, então não tem como fazer igualar aqui o expoente ao índice. Então aqui não tem como resolver. Raiz quinta de 8 é mesmo raiz quinta de 8, não tem como simplificar. Nesse caso aqui não tem. Se a gente tiver agora então raiz de 125, então agora a gente vai fatorar o 125. 125 é 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo. Então eu tenho raiz quadrada, quer dizer, raiz índice 2 de 5 ao cubo. Então aqui eu tenho o índice 2. Então eu vou reescrever aqui 5 ao cubo. Vai ficar assim. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Então agora eu tenho o índice 2. Expoente 2, posso tirar esse termo aqui de dentro do radical. Então ele vem para fora e vai ficar 5 raiz de 5. Então quer dizer que a raiz quadrada de 125 simplificada é 5 raiz de 5. Já se eu tiver aqui raiz cúbica, então vai acontecer aquele caso. Já vou ficar aqui raiz índice 3 com o expoente 3. Então nesse caso eu já tenho um índice igual ao expoente. Não precisa fazer nada, é só tirar daqui do radical. O que vai acontecer então? Esse termo vai sair do radical, vai perder o expoente, vai ficar 3 raiz cúbica de uma raiz aqui que vai ficar vazia. Então da mesma forma, se aqui não tem valor, a gente pode cortar o radical. Então aqui vai ser 3. Então por isso que é aquela história, quando a gente tem aqui o índice igual ao expoente, é como se a gente cortasse o radical. Fica só o elemento que está aqui dentro. Então a gente pode dizer que raiz cúbica 125 é raiz cúbica de 3 elevado a 3, que é 3 mesmo, como se a gente cortasse esse radical. Agora 280, também agora vamos fatorar 280. Então a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Então quer dizer, raiz índice 2 de 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Como está aqui, não tem como simplificar. Então vou reescrever aqui 2 ao cubo. Então vai ficar assim. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 vezes 7. Por que eu botei 2 ao quadrado? Porque aqui o índice é 2. Então eu fiquei com o índice igual ao expoente. Então a gente pode tirar esse termo daqui de dentro. Então vai ficar assim. 2 raiz de 2 vezes 5 vezes 7. Multiplicando aqui dentro, então ficou 2 raiz de 70. E se fosse raiz cúbica de 280? Então a mesma fatoração. Só que agora eu tenho aqui o índice 3 e já tenho o expoente 3. Então não precisa fazer nada, já posso tirar esse índice, esse elemento aqui do radical. Vai sobrar esse aqui não pode sair porque aqui o expoente é 1. Então vai ficar 2 raiz cúbica de 5 vezes 7. Então é 2 raiz cúbica de 35.
E por último aqui o 40. Também vamos fatorar o 40. Então 40 ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então ficou 2 ao cubo vezes 5. Então eu tenho aqui a raiz de índice 2 e aqui dentro tem 2 ao cubo. Então tem que mexer aqui, tem que reescrever de outra forma que apareça o expoente 2. Então vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Então, índice 2, expoente 2, esse termo aqui sai. Sai sem o expoente. Então vai ficar 2 que multiplica raiz de 2 vezes 5. Então vai ficar 2 raiz de 10. Então, esses são os principais casos da simplificação de radical. Fazendo então aqui um resumo, quando a gente tem o expoente menor que o índice, que é o caso aqui do 5, a gente não pode fazer nada, não pode simplificar. Quando a gente tem o expoente igual ao índice, então é o caso da raiz exata. Então aqui a gente vai ver assim, qual é o número que vezes ele mesmo vai dar esse número aqui. E quando eu tenho o expoente aqui dentro maior do que o índice, então aí a gente vai simplificar. Então, só reforçando, se você tiver alguma dúvida ou quiser dar uma sugestão de vídeo, pode escrever nos comentários que eu vou ler. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like para ajudar aqui na divulgação dos vídeos. Obrigado, até a próxima aula.